Tá? Então, de novo, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, a nossa discussão desse seminário é o que será que os americanos realmente sabem sobre os discos voadores? Nós temos 3 tópicos importantes, né, para discutir. Né? Será que os americanos realmente sabem muito mais do que eles mostram? Segunda hipótese, será que realmente eles capturaram um disco voador e estão fazendo há muito tempo engenharia reversa na área 51? Né? Então, todas essas perguntas, essas discussões nós vamos fazer ao longo desse seminário. Né? Todas essas teorias de conspiração e tudo mais. Né? Muitos querem acreditar que o homem só poderia ter ido à Lua, né? Se tivesse a ajuda dos ETs. Tem toda uma discussão. Né? Ai, ai, toda aquela teoria de conspiração de que o homem realmente não foi para a Lua, né? Tudo foi feito em Hollywood, dentro de estúdio. Tem umas discussões interessantes aí, por exemplo, você sabe quantos funcionários a NASA tinha naquela época? Na época do voo à Lua? 411 mil funcionários. Como é que você vai pagar um orçamento? Presta bem atenção, você vai pagar um orçamento para o cara trabalhar e não fazer nada? Ele vai fazer toda uma farsa. Então você tem que pagar um salário muito alto. Segundo os caras que calcularam, fizeram um cálculo, a viagem para a Lua, o projeto Apollo para a Lua, gastou 60 bilhões de dólares. Se você fosse fazer toda essa preparação no estúdio, enganar todo mundo, gastaria 90 bilhões de dólares. Quase que o dobro do projeto que foi gasto. Então, você teria que manter 411 mil pessoas em segredo, que não pudesse abrir o bico, não pudesse falar. Isso não é uma coisa tão simples. Né? Depois, os russos estavam numa corrida espacial com os americanos muito intensa. Os russos colocaram, né, tentou colocar 3 sondas antes dos americanos, não tripulada. A primeira, pum, caiu, desapareceu. A segunda, no mesmo lugar, pá, pum, explodiu também, não deu no sinal. A terceira sonda deu certo, ela pousou, coletou, se não me engano, 600 gramas de solo marciano e voltou para a Terra. Ela teve essa coisa, né? essa situação. Aí tinha um mistério tão grande lá também, que teve uns materiais dentro dessa matéria que eles achavam que eram alguma coisa de profundidade do solo, né? Falaram, mas pô, como que? Estou pegando solo da superfície, isso veio do fundo. Depois eles perceberam a foto do orbitador americano e viram que ele pousou bem perto de uma cratera. E a hora que o meteoro deu impactou, jogou coisa do fundo do solo para fora, né? Não é solo da superfície. Solo que vem mais da profundidade, até por causa do impacto de asteroide e tal. Mas a própria produção para fazer isso, equipamento, tudo uma coisa, diz que é uma coisa estrondosa, que teria que ser do gasto. E não valeria a pena. Né? E os russos estavam sempre monitorizando, né, os voos espaciais americanos, e os americanos também sondavam todos os voos espaciais russos. Havia radar, entendeu? Entendeu? Para saber se o cara foi para a Lua mesmo, quem estava ganhando a corrida. Não era uma coisa assim de fácil de esconder, gente. Telemetria. Você sabe o que é telemetria? Telemetria é o seguinte, você tem um radar aqui, você tem um rádio, você manda uma onda e vai acompanhando por computador para ver se a nave está no curso. Entendeu? Né? E os russos acompanhavam pelos telescópios dele e pelos radares de telemetria dele onde estava a sonda americana. Entendeu? Você não podia lançar uma sonda e dizer que estava aqui nos Estados Unidos. Seja, a transmissão tinha que vir da Lua. Você está entendendo? Saca? Você mete um radiotelescópio, a transmissão está vindo da Lua, a transmissão está vindo aqui da Terra. Né? Então, tudo isso era... O cara tinha, para enganar todo mundo, tinha que mandar uma transmissão para a Lua e depois da Lua voltar para a Terra. Era complicado. Olha, dava mais gasto fazer isso do que botar o homem na Lua. E depois a gente vê que todas as grandes empresas, todos os grandes caras que trabalharam na NASA,
Era um fudido, cara. Eles eram bons mesmo. Era um engenheiro fudido. Eu não vejo nada que a NASA tenha feito, né, que tenha usado alguma engenharia reversa de disco voador. É outra história. Bom, qual que é essa história? Quando, presta bem atenção, o que é interessante nessa jogada, né, olha só, quando em 1947, né, em junho de 47, acontece a primeira onda massiva de disco voador no mundo, começando pelos Estados Unidos. Então, um cara chamado Tenente Mantle, né, ele estava ajudando, né, a Força Aérea Americana a fazer uma procura de um avião que tinha caído nos Montes Rainier, próximo a Washington. E ele avistou uma esquadrilha de 9 objetos voadores não identificados. Faziam manobras incríveis, tal. Ele faz o grande relato, e os jornais, né, rádio daquela época, não tinha televisão, né, vai publicar com grande intensidade os avistamentos do Tenente Mantle. Isso inundou os jornais. Né? Ok? Então, a ameaça dos discos voadores já veio. Só que muito antes disso, você tem que entender, muito antes disso, o Orson Welles tinha narrado aquela história pelo rádio da Guerra dos Mundos, que deixou os americanos em pânico total. Vocês conhecem a história ou não? Né? É o seguinte, todo mundo já assistiu o filme A Guerra dos Mundos, né? A invasão marciana, aquela coisa. Tem até a versão moderna aí com o Tom Cruise, né? A Guerra dos Mundos, né? Só que esse livro de ficção científica, ele foi escrito no século XIX, tá? Ou seja, 1800 lá vai pancada. Né? Nós tivemos 2 escritores contemporâneos, né? Que é o primeiro escritor que vai fazer o gênero ficção científica. É o H.G. Wells, né? E o famoso quem? Que escreveu mais de 50 livros, nem sei quantos livros, uns 60 obras. Júlio Verne. Né? Júlio Verne, né? Então, esses 2 é do século passado. 20 mil léguas submarinas, da Terra à Lua, Júlio Verne. E o Orson Welles, ele escreveu, não é Orson, é H.G. Wells. A gente confunde porque o Orson Welles fez a transição, ele era um jornalista, fez a transição de rádio. Mas o autor é um cara chamado H.G. Wells. Tá? Então, H.G. Wells, né, lá no século, escreveu esse livro A Guerra dos Mundos, relatando uma invasão marciana na Terra. Né? Aí, por volta de 1900 esqueço agora a data, que o Orson Welles fez uma transmissão de rádio, né, fazendo uma novela. Ele fez uma novela de rádio, certo? Baseado nesse livro, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Só que ele fez uma sacanagem incrível na época, o seguinte, a rádio dele, né, num determinado horário da noite, começava às 8 horas da noite, por exemplo, às 7 horas da noite, não lembro, ela era quase 0 de audiência. Porque na outra rádio, na NBC, tinha que eu sei que é famoso lá, coisa que todo mundo assistia aquela rádio. Quando terminava aquele programa, aí as pessoas mudavam para o programa do Orson Welles. Certo? Que é um programa que tocava música, que falava, não, era uma revista, certo? Tipo Fantástico, saca? Entendeu? No rádio. Então, a sacanagem que ele fez foi isso. Tá? Eles prepararam todo o programa como se fosse uma novela, só que, quando ninguém estava assistindo, eles começaram essa novela. E falaram, olha, nós vamos agora, né, narrar uma ficção, né, baseada no livro do H.G. Wells, tal. Só que ninguém assistiu isso. Ninguém viu essa coisa.
Aí eles começaram. Só que ele dava flash no meio do programa, entendeu? O programa dele estava na altura e falava, agora o nosso repórter está entrando diretamente porque um objeto muito estranho caiu próximo à cidade de tal, tal, tal. Ele começou a dar. Daqui a pouco os nossos repórteres estão chegando perto do caído. Voltava o programa. Certo? Era uma novela, mas ela entrava no meio do programa, entendeu? Então todo mundo achava que era verdade. E a hora que acabou aquele programa, todo mundo foi. E aí, como estava essa notícia e tal, e só essa rádio tinha essa notícia, porque era uma novela, as outras não sabiam o que estava acontecendo, certo? Aí o que? Todo mundo começava a assistir, aí deu 1 milhão de audiência, não sei quantos milhões de audiência na rádio. E ele foi relatando todo o passo. Agora os ETs estão saindo com arma sofisticada, o exército está cercando, as naves deles estão destruindo todos os tanques de guerra. Isso, nossa senhora. Entrou um pânico nos Estados Unidos, que as pessoas queriam se matar. Certo? Você não tem noção que causou nos Estados Unidos, para no fim de tantas horas depois, ele terminar e falar que foi uma novela, que aquela é uma ficção. Mas aí todo mundo tinha caído. Ele fez de propósito. Nossa, no outro dia quase que ele foi preso. Né? Uma puta encrenca. Né? Então, os americanos tinham este medo terrível de uma invasão extraterrestre. E após a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. O medo de uma guerra nuclear com os soviéticos. Então o pânico era geral. E de repente, nesta data, acontece esse fenômeno. Real, visto, tal, analisado por um piloto experiente. Nossa, as autoridades americanas entraram em pânico. O que nós vamos fazer com isso agora? E começou a aparecer muito objeto, muito, depois dessa data. Tá? Aí, em julho de 47, eles prepararam a queda do disco voador em Roswell.